Fala, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Você no Comando com o Thiago de Oliveira. Assuma o comando e cresça. Esse é o podcast para você, proprietário da pequena e média empresa, que busca organização, estruturação, processos, protocolos, profissionalização da sua operação. Não importa se você tem 5 ou 50 profissionais na sua empresa, definitivamente todas as pequenas e médias empresas no Brasil podem se beneficiar com isso. E, gente, eu tô aqui hoje para trazer um conteúdo super interessante que você com certeza vai gostar. Gestão financeira para pequenos empresários. Eu sei, me contaram, eu tenho certeza que essa é uma das suas dores, que essa é uma das dificuldades da sua empresa, que é um daqueles calcanhares de Aquiles que dói, que machuca e que você muitas vezes não sabe nem como resolver. Eu vou te contar uma história. Mas antes de contar uma história, eu vou te pedir um negócio que demora 2 segundos para você me emprestar o seu like. Vai nesse botãozinho do joinha aí, eu vou contar um, 2, 3, já deu tempo, deixa aí o seu like, deixa aí a sua curtida, e eu tenho certeza que se você não aprender nada, você vai pegar de volta o seu like, é um empréstimo. Mas se você gostar desse conteúdo que eu vou compartilhar com você, você não só vai deixar o seu like, como vai indicar para algum amigo, empresário, algum membro da sua equipe, um diretor, um gerente, um coordenador, um líder, e você vai seguir esse canal para que receba conteúdos novos, fresquinhos, todas as segundas-feiras às 20 horas e às quintas-feiras às 7 horas da manhã. E para você que é exclusivo, você que gosta de coisas VIP, você que gosta de receber material que não está na internet, eu não posto ele, um mini book, uma ferramenta ou algo que possa fazer a diferença para você, escaneia esse QR Code aqui, você vai cair dentro de uma comunidade de outros empresários como você, e uma vez na semana eu solto um conteúdo ali para que você possa acompanhar e ter ainda mais detalhes do que eu estou falando aqui neste canal, que tem como foco o compartilhamento de informações gratuitas e de extremo valor para o empresário do pequeno e médio negócio. E, gente, por que que eu resolvi fazer esse canal? Porque quando eu estava na construção da minha empresa há 8 anos atrás, eu não encontrei esse tipo de material aqui no Brasil. Mas antes disso, há 12 anos atrás, eu empreendi nos Estados Unidos por 4 anos antes de empreender no Brasil. Eu também não encontrei material gratuito para o pequeno e médio empresário. Fácil de consumir, mais fácil ainda de aplicar, com sacadas, com insights de quem percorreu a jornada. Só tinha conteúdo pago e tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, mas eu não encontrei assim um conteúdo introdutório mais fácil de entender, mais fácil de aplicar. Foi muito difícil para que eu conseguisse ter os primeiros ali, mentores digitais, as primeiras pessoas que eu fui buscar conteúdo. Hoje eu investi um valor bastante significativo, já passa dos 300.000 o quanto eu investi em educação corporativa na minha carreira, e esse canal veio para ajudar você, para contribuir com você. Mas antes disso, deixa eu contar uma história da gestão financeira para os pequenos e médios empresários. Por que que eu resolvi trazer esse tema aqui? Porque, primeiramente, esse foi uma das maiores dores que o meu negócio viveu. Nós éramos 3 sócios há 8 anos atrás, hoje nós somos 2 sócios majoritários e os sócios partners, que têm equity na operação, em menor volume, mas que tomam decisões tão importantes quanto nós, os sócios que têm a maior quantidade de ações da empresa. Mas lá atrás, um dos sócios era responsável pelo financeiro, ele já tinha um conhecimento, já tinha ali um estudo de realmente técnico sobre, tinha até uma formação acadêmica, mas pelo acúmulo de tarefas, entre outras funções mais, não foi possível deixar as finanças da empresa como deveria. Clareza das entradas, das saídas, dos centros de custo, do que era o custo fixo, do que era o custo variável, o custo operacional, o que que realmente era lucro líquido, como nós íamos fazer retiradas como sócios, e a empresa, depois de 3 anos e meio, numa tremenda bagunça financeira, a única coisa que nós sabíamos era que a conta estava no azul e não estava no vermelho. Esses eram os únicos 2 indicadores que nós tínhamos. É melhor que nenhum,
mas está muito longe de seus indicadores adequados para você fazer uma gestão cirúrgica precisa do seu negócio, da sua empresa, independente de você ter 2 profissionais ou ter 50 profissionais, 100 profissionais, não importa. O importante aqui é que exista clareza, que exista um detalhe, um cuidado com os números da empresa. Afinal de contas, o financeiro, ele é o que vai impulsionar o crescimento ou travar o crescimento, assim como ele vai permitir que você contrate melhor, que você invista mais precisamente, que você aloque o capital nos locais corretos. E quando a gente não sabe fazer essa gestão de recurso, fica muito difícil, a gente fica fazendo gestão de sentimento. Ah, eu acho que está positivo. Ah, eu acho que está negativo. Ah, eu acho que está bom. Ah, eu acho que está ruim. E isso é muito ruim para o negócio, fazer esse tipo de gestão. Então, você vai entender que controlar as finanças é diferente entre crescer de forma sustentável ou ver o negócio travar. E aqui você vai aprender sobre organizar o dinheiro, aumentar o lucro, tomar decisões cirúrgicas, precisas e mais importantes para o seu negócio. Então, eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai sair daqui com muitas ideias do que fazer. Se você já faz ideias validadas que funcionam, o que eu vou compartilhar aqui são situações e cenários que nós vivíamos e que hoje nós vivemos, das coisas que não funcionavam e que hoje funcionam. Como tudo nesse canal, tudo no canal Você no Comando é de caso prático, é de vivência de campo. Se eu não vivi alguma coisa que eu estou contando, algum diretor da empresa viveu, ou algum profissional da empresa aplicou e eu acompanho o resultado. Mas 99,9% do que eu conto aqui foram casos de que eu vivi, são coisas que eu passei junto com as pessoas que trabalham junto comigo. Então, a primeira pergunta que eu deixo para você aqui: por que tantos negócios falham? Por que tantos negócios falham? Essa é uma pergunta clássica, né, que você deve estar se perguntando aí, "Nossa, por que que falha? Será que é porque as pessoas não sabem operar? Será que a política está interferindo muito? Será que os impostos estão muito altos? Será que a carga tributária no Brasil está ruim?" Se você pensou em uma dessas coisas, não está errado pensar em uma dessas coisas. Essas coisas são realidades. Mas ao mesmo tempo que você pode se ancorar e usá-las de muleta, tem centenas e milhares de empresas que estão passando pelos mesmos desafios que você e elas estão exitosas, elas estão triunfando, elas estão com as suas finanças em dia, elas estão contratando, dando aumento, compartilhando bônus, expandindo e ela não tem um regime tão diferente do seu. Ela não está exposta a grandes diferenças. Talvez uma esteja no lucro real, no lucro presumido. Sim, isso impacta, com certeza. Antes que venha alguém no comentário e diga, ah, mas é porque essa tá aqui é o MEI, essa aqui é o lucro presumido, isso aqui é lucro real. Sim, eu entendo. Tem uma carga tributária que impacta. Mas é só uma porcentagem. Existem outros fatores que essas empresas que estão dando certo, estão fazendo. E é isso que eu vou compartilhar com você. Então, eu vou mencionar alguns problemas comuns, porque tantos negócios falham. Então, mistura de contas pessoais e empresariais. Tive um podcast aqui com o nosso líder financeiro, Vitor Baldin, que deu uma super aula sobre isso. Volta alguns episódios aqui de Você no Comando, você vai encontrar Tiago de Oliveira e Vitor Baldin, que desmistifica, simplifica e mostra os erros do financeiro. E eu me lembro que ele ressaltou um desses como um dos principais erros: você não ter clareza. Então, aqui, como nós éramos 3 sócios no começo desse negócio, sempre ficou claro que as contas pessoais não poderiam ser pagas dentro da conta da empresa. Então, cada sócio tinha ali seu prolabore, o seu salário, assim como o sócio recebe, e nós pagávamos as nossas contas através da nossa conta física e não usava a conta da empresa. Mas esse é um dos maiores erros do empresário de pequeno e médio porte, misturar as finanças da empresa. Falta de previsão de fluxo de caixa.
Então, não sei se o seu negócio é um negócio de recorrência, é um negócio de previsibilidade, é um negócio que o cliente compra e você já tem ali recebimentos esperados, programados. Isso vai trazer para você segurança. Então, imagina uma academia, vamos dar um exemplo, academia, a Netflix, ou um serviço de assinatura do cinema, TV a cabo. Você assina um contrato, paga hipoteticamente R$ 100 no primeiro mês, num contrato de 12 meses. Aquela empresa, ela sabe que de você ela receberá mais 11 meses de R$ 100, totalizando o primeiro mais 11 meses, R$ 1.200. Então, essa previsão de fluxo de caixa, ela é ótima. Você tem esse tipo de previsão dos clientes que você fecha, os clientes que você vai continuar fechando, o cliente que já está ali no seu fluxo previsto. É muito importante ter isso dentro da sua empresa. E, gente, eu não sou especialista em finança, eu sou especialista em gestão de empresas, mas como gestor, eu preciso ter um bom entendimento de todas as áreas da empresa. Eu sei que isso pode se tornar um assunto muito mais profundo, muito mais complexo, mas esse não é o objetivo desse episódio. É abrir os seus olhos para o que não está sendo feito, é validar o que você já faz, ou apenas você passar pelo comentário aqui e deixar para nós se você faz algo melhor, ou se você gostaria de deixar aqui algum insight, alguma contribuição. Vai ser um prazer ler o seu comentário, responder e ter essa interação junto com você, tá bom? Gastos superiores à receita gerada. Gente, isso é clássico. Gastou mais, recebeu menos, é só uma questão de tempo para que você venha abrir falência. Às vezes o negócio gira muito dinheiro, entra dinheiro, paga fornecedor, sai dinheiro, você continua vivo, fica difícil de enxergar o tamanho do buraco. Mas se você tiver no final do mês fechando no vermelho, você está com um problema de desencontro de caixa. Você está provavelmente gastando acima do que a receita que você está gerando. Olha para esse indicador, olha para esse número. Muito importante, muito importante. Decisões baseadas em achismo, ausência de indicadores. Quando você não sabe o que olhar, você não tem números a perseguir, você fica tomando decisão com sentimento, decisão o que você acha e não o que o cenário financeiro te mostra, né? E qual que é o resultado dessas coisas? Que é onde está o perigo, né? Sem organização financeira, o crescimento torna-se impossível. Achismo custa dinheiro e pode levar ao encerramento do seu negócio. Olha que perigo, hein? E a boa notícia é que, com o controle adequado, protocolos adequados, com as reuniões corretas, 100% desses problemas podem ser evitados. 100% desses problemas podem ser evitados. Então, se você vive um ou todos esses que eu falei e mais um pouquinho, fique tranquilo, dá para corrigir, dá para arrumar, e é disso que nós vamos falar nos próximos minutos desse episódio. E se você esqueceu de deixar o seu like aí, eu já deixei alguma coisa de valor para você, deixa o joinha para nós aí, que com certeza vai ajudar demais e entender que esse conteúdo chegue em outros empresários, em outras famílias, possa abençoar mais pessoas, transbordar na vida de mais gente que promove emprego, que muda o cenário brasileiro e ajuda com que nós possamos viver num país melhor, com menos desigualdade, mais oportunidades, mais profissionais engajados, fazendo o que gosta e gerando oportunidades para muita gente. Então, eu vou começar aqui com uma receita para você. Eu vou deixar 3 pilares para que você tenha uma organização e uma boa gestão financeira. 3 pilares, hein? O primeiro deles é organização. Separe contas pessoais das contas da empresa. Se você já tem isso, desconsidere. Se você não tem, passe a fazer agora. Registre cada entrada e saída de maneira rigorosa. Entrou um dinheiro, da onde veio, quem pagou, como pagou? Foi cartão? Foi débito? Foi transferência? Foi TED? Foi Pix? Registre tudo. E, obviamente, registre a saída. Como saiu, para que saiu, quando saiu. Seja muito rigoroso com isso, a ponto de você ser uma pessoa que seja taxado como chato, chato das finanças.
Mas a finança é assim, gente, precisa ter clareza, precisa ter realmente ali controle absoluto. Lembre-se que a finança é uma ciência exata, não um achismo, não é um sentimento, não é humanas, é exata. Tem que bater os números, né? E use ferramentas digitais, ou se você ainda não tem um CRM, um software de gestão um pouquinho mais sofisticado, tenha uma planilha. Não é o melhor caminho, mas a planilha é melhor do que nada. Um software é melhor que a planilha. Um bom software é melhor do que qualquer software. Um aplicativo de finanças já é melhor do que você não ter nada. E hoje, na era da inteligência artificial, de muita tecnologia, é impossível você não encontrar uma ferramenta que sirva ao seu negócio. Quanto mais robusto é o negócio, mais robusto tem que ser a ferramenta. Já sabe-se que hoje tem softwares de gestão que pode custar na casa aproximada do R$ 500.000. É isso mesmo. Mas se você está fazendo a gestão de um negócio que fatura 200 milhões por ano, 200 mil é um valor muito pequeno. Meio milhão é um valor muito pequeno. Quando se fala de um software que vai ajudar você a trazer clareza e gestão de um negócio de 200 milhões. Um negócio de 500 milhões. Um negócio de 1 bilhão. Lembre-se, quanto mais robusta a ferramenta, mais robusto vai ser o software. Lembre-se disso. Quanto maior é o seu negócio, hum, mais custosa tem de ser a operação. Mas está tudo certo. Qualquer um que está faturando esses valores não está preocupado com isso, porque ele quer clareza, ele quer tomada de decisão boa, assertiva, cirúrgica, que reduz as chances de erros. Então, gente, segundo pilar da boa gestão financeira, planejamento. Planejamento é crucial, é muito importante. Então, crie as previsões. O que que vai entrar? Nossa, eu fiz 10 vendas, como eu dei um exemplo. Exemplo bobinho, gente. Adapte à sua realidade. Eu fiz 10 vendas de R$ 100 esse mês de janeiro e eu vendi um plano de 12 meses para esses clientes. Então, eu já sei que eu posso esperar de todos eles R$ 100 por mês. Totalizando aqui, nossa, 1.200 por mês, um total de 12 mil desses 10 clientes. Que bacana! Eu já sei que eu consigo honrar com meus compromissos, eu posso expandir a minha base, eu posso contratar pessoas. Então, com essa previsibilidade mensal e anual, você consegue tomar decisões melhores. Nossa, sobrou um caixa aqui, eu vi que vai ter um aumento dos insumos dos produtos que eu forneço. Eu vou usar esse caixa para poder comprar mais barato e aproveitar e me tornar ainda mais competitivo. Então, planejamento de compra, planejamento de entrada, planejamento de saída, previsibilidade do negócio é crucial, independente se você é pequeno, médio ou grande, serve para qualquer modelo de negócio. E conheça também as suas despesas fixas. Conheça também as suas despesas fixas. Quais são elas? É o aluguel, se você pagar aluguel. É aquele funcionário, aquele profissional que trabalha para você. É o IPTU desse imóvel que você aluga. É a conta aí que você paga de luz, que é sempre o mesmo valor. O seu negócio não oscila, ela qualifica como uma variável, mas todo mês ela chega. Ela muda um pouco o valor, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de acordo com a alíquota, mas todo mês paga luz, todo mês paga água, todo mês paga internet, todo mês paga IPTU, todo mês você paga uma contribuição para o profissional que você registrou. Então, se o seu contador você paga todos os meses, são contas fixas. E saiba também o quanto está sobrando para que você possa investir. Tudo isso é planejamento. Nossa, todo mês está sobrando 1.000 e eu não estou fazendo nada, só está juntando 1.000 no primeiro mês, 2.000 no segundo mês, 3.000 no terceiro mês. E o que que eu estou fazendo com isso? Sabia que esse dinheiro poderia estar trabalhando por você? Seja no seu estoque, seja na contratação de mais pessoas para você ganhar mais braços de crescimento, seja para o que for. Mas ainda é interessantíssimo. Quando você tiver previsibilidade de entrada, previsibilidade de saída, você criar também uma previsibilidade de investimento. E antecipe o cenário. Prepare-se para os desafios. Extremamente importante que você saiba, como por exemplo,
Eu vou dar um caso desse vírus terrível que nos atacou aí no ano de 2020 e 21, até 19 já tinha rumores aí, o qual nós já sabíamos pela internet da onde ele veio, aonde propagou, como os países o qual ele chegou primeiro estava lidando com isso, eh, anos de troca presidencial. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas no próximo ano de quando esse vídeo está sendo gravado, é eleição presidencial. Não importa se é da direita, se é da esquerda. Todo ano de eleição presidencial gera instabilidade. Os investidores, principalmente internacional, ficam mais receosos, ficam mais cuidadosos, ficam mais preocupados sobre o cenário da política. Se vai ser o novo, como vai ser o novo? Se vai permanecer o antigo, o que está atual no cargo, o que ele deve mudar? Será que fica tudo igual? Então é importantíssimo você antecipar cenários. Você não pode fazer nada sobre esse ano de eleição presidencial com relação ao resultado da eleição, mas você pode fazer sobre o resultado da sua empresa. Você pode se organizar, você pode enxergar as instabilidades nos anos de eleição presidencial que passou e tomar as medidas corretas. E terceiro e último pilar, controle de custos. É muito importante ter controle de custos no seu negócio. Então, analise os gastos fixos e os variáveis com regularidade. Nossa, minha conta de água é sempre R$ 100. Mas esse mês não mudou nada e veio 200. No próximo mês veio 300. Você dá uma checada para ver se não houve um aumento da água. Provavelmente não foi um aumento que duplicou ou triplicou. Talvez você esteja com vazamento silencioso, seja ele dentro da terra onde passa os canos, talvez seja algo externo na laje, na caixa d'água da sua empresa, talvez seja uma válvula de descarga que está descendo água sem parar. E por que eu estou contando isso para você? Porque aconteceu com a gente já. E aonde foi pego? Foi pego na análise do planejamento financeiro, porque foram vazamentos silenciosos. A mesma coisa, pode estar tendo fuga de energia, tem algum curto-circuito na sua empresa, algo consumindo com frequência a forma que não deveria. E como é que você vai saber disso? Se você olhar uma análise detalhada desses gastos de todos os meses, os fixos e os variáveis. Os variáveis devem ter pequena alteração, os fixos não devem ter alteração, e se a alteração for muito brusca, coloque a lupa em cima deles, né? Elimine desperdícios, é muito importante, sem comprometer qualidades. Então, às vezes a gente fica aí focado em baixar custo, reduzir custo da operação. Ah, vamos comprar um insumo mais barato. Se você está na indústria têxtil, vamos comprar um tecido mais barato. Daqui a pouco está sua base inteira reclamando. Nossa, reduziu a qualidade de determinado produto. Então, cuidado. Eliminar desperdícios é uma boa, mas cuidado para você não comprometer a qualidade da entrega, né? E priorize investimentos com retorno comprovado. Então, tem os investimentos de maior risco, de risco mediano, de baixo risco, e tem investimentos quase sem risco. Lembra, quanto maior o risco, maior a recompensa. Menor o risco, menor a recompensa. Esse é o dinheiro da empresa, esse não é o seu dinheiro. Então, invista o dinheiro da empresa em locais que você tem certeza que vai voltar, mesmo que seja pouco. É melhor que volte pouco do que você coloque a saúde financeira da empresa em risco por causa de um investimento extremamente arriscado. Empreender no Brasil já é arriscado o suficiente, então se você concorda comigo, deixa um joinha aí para nós, para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais empresários que têm coragem de fazer acontecer o empreendedorismo nesse país que apresenta muitas oportunidades, mas bastante desafios também, tá bom? Então, eu vou trazer para você aqui um exemplo prático de marketing com retorno. Lembra que estamos falando de gestão financeira, gestão de dinheiro. Então, vamos fazer uma promoção de marketing? Vamos, mas essa promoção tem que ser pensada, detalhada, ajustada e ela tem que trazer retorno. Não pode ser apenas para posicionamento. Posicionamento é importante? Com certeza. Branding é importante? Demais. Mas se você é um pequeno e médio empresário, sabe o que é mais importante do que branding? Estar vivo. Sabe o que é mais importante do que posicionamento? É você ser assertivo nas suas campanhas, porque sem ela você não consegue ter um bom resultado no seu negócio. Então, vamos dar sequência. Exemplo, número um, investimento de 10 mil em campanhas de marketing digital. Então, você colocou lá no funil
R$ 10.000. Olha esse exemplo aí. Quantos clientes novos me gerou? Qual receita foi realmente ali colocada para dentro do negócio? E qual o custo por conversão? Então, eu coloquei 10.000 por cliente, aí na campanha no geral, e me converteu 5 clientes. Que top! Eu já sei que me custou R$ 1.000 cada cliente para que eu conseguisse fechar esse negócio. Desses R$ 1.000 aí, eh, quanto eu vou faturar nos próximos 3, 6, 9 e 12 meses com esses clientes que me custou R$ 1.000 cada um para eu adquirir eles. Então, você precisa ter esse número com clareza. E aí você vai tomar uma decisão no terceiro passo. Eu vou manter essa campanha? Eu vou eliminar essa campanha? Eu vou colocar mais dinheiro nessa campanha? Foi muito bom para mim. Desses 5 clientes que eu gastei 5.000, cada um me gerou 50.000. Nossa, que legal! Imaginem só, investi 5 e me gerou com previsibilidade para 12 meses 250, um excelente negócio. Pode continuar colocando dinheiro nesse canal, que é bom colocar mais, para você não fechar só 5, você fechar 10, fechar 15, fechar 20. Mas o oposto também pode acontecer. Você investiu 10, fechou 5 clientes, cada cliente te trouxe ali, custou 5.000 para que você fizesse a aquisição dele, a gente chama isso de CAC, custo de aquisição de cliente, e esses clientes aí te trouxeram apenas R$ 2.000 de faturamento durante 2 meses. Então, essa campanha não foi tão boa, hein? Eu consegui aqui faturar R$ 2.000. Esses R$ 2.000 aí vezes 5 me deu um total de R$ 10.000. Eu investi R$ 10.000. Ué, ficou meio no zero a zero. Eu não tinha investido 10.000 no começo, mais o custo do profissional, o custo oportunidade. Então, talvez essa não foi a melhor campanha. É esse tipo de clareza que eu quero que você tenha. Esse é um exemplo prático de marketing com retorno. Marketing não pode ser genérico, gente. Principalmente se você é pequeno e médio. Você tem que ser sniper, assertivo. Não pode ser um marketing genérico demais. Não vai funcionar, né? E regra de ouro: o investimento deve ser rastreável e justificável. Sem medição, não há gestão eficaz, hein? Se você não conseguir rastrear e medir, esquece. Não é para pequena e média empresa, é para um negócio maior. Muito importante que você tenha isso claro, né? E qual que são as ferramentas simples que você pode usar no seu dia a dia para isso, né? Então, a planilha de fluxo de caixa, como eu já mencionei, ela é gratuita, fácil de mexer. Você hoje tem planilha que você consegue ir através do Google Suite, do Google Sheets, do Google Drive. Lá você faz as suas planilhas, não tem que pagar adicional por isso. Não é exatamente um Excel, mas é muito próximo de. Ela pode te ajudar e ela é ideal para quem está começando, para você trazer a previsibilidade de entrada, de saída, receita mensal. Então, ela é uma boa ferramenta. A segunda maneira é um software de gestão. Então, você tem QuickBooks, Conta Azul, Zero Paper, automatiza o processo, gera relatório detalhado em segundos, em poucos cliques, entre outros mais que com a inteligência artificial isso está muito escalonado. E você pode automatizar, então, configura pagamentos, cobranças automáticas, reduz erros humanos, acelera recebimento de valores. Então, se eu sei que eu tenho ali já minha conta de água, ela não vai oscilar muito, porque mesmo se ela oscilar, eu faço a gestão dela, coloca no débito automático. Conta de luz, coloca no débito automático. Pagamento de recolhimento de impostos, alimenta com na data certa o seu contador para que você possa recolher impostos, pagar impostos na data correta. Lembra de uma regra de ouro aqui: multa e juros nunca mais voltam. Pagou multa, pagou juros, é dinheiro que não vai voltar para você. Então, evite pagar multa e juros. E para a gente fechar esse segmento, reserve 15 minutos por dia para olhar de maneira detalhada para essas finanças, sem interrupções, sem ninguém te atrapalhar, com foco absoluto, sem rede social, sem pop-up ou notificação no telefone. E eu tenho certeza, a sua empresa vai ter uma saúde financeira muito melhor. E para a gente poder terminar essa live, eu vou deixar aqui 3 dicas para o crescimento financeiro, hein? A gente falou de problema, de ferramentas, de soluções. Agora está na hora de crescer, né? Vocês, ao final de contas, empresário, eu, você, queremos ganhar bastante grana, ter uma vida melhor, proporcionar uma qualidade diferente para os nossos filhos, que provavelmente nós não tivemos. Eu não sei qual que é a sua realidade, mas a ideia é que a geração atual sempre possa dar uma condição melhor para a próxima geração que chega e assim sucessivamente. Então,
Reduza os seus custos de maneira inteligente. O que que é isso? Renegocie com o fornecedor aquele boleto que está em atraso, converse, explique, bate um papo, otimize seus processos operacionais e elimine desperdício da sua empresa. Como eu falei, sua empresa está pagando multa, está pagando juros, está pagando boleto atrasado, está desorganizada, precisa organizar isso e sem comprometer a qualidade do serviço, sem comprometer a qualidade do que se faz na empresa. Mas super importante estar com isso claro. Reduza custos de maneira inteligente. Acompanhe indicadores chaves. Cada negócio tem seu indicador. Eu vou falar alguns aqui. Monitore lucro líquido, monitore entrada de dinheiro, monitore o pagamento de taxas, encontre o ponto de equilíbrio, faça campanhas de marketing inteligente. Então, quanto tem que investir para trazer um número de clientes, para trazer um certo resultado. Tudo isso são métricas, são indicadores cruciais. Quanto a sua empresa tem que faturar para estar viva, quanto ela tem que faturar para dar 20%, 40%, 50%, 100% de lucro, o quanto você precisa ter de clientes para ter um certo resultado financeiro, para comprar um determinado carro, para ter um certo estilo de vida. Então, tenha esses números claros, que fica muito mais fácil de você avançar no jogo do empreendedorismo com resultados positivos. E reinvista com estratégia. Então, de novo, né? O lucro líquido na empresa, um exemplo é 20%, pelo menos 50% desse valor tem que voltar para um investimento e outro fica para uma reserva operacional, para alguma coisa. Então, imagina que todos os meses sobra 20% da sua empresa. Que top, que legal. Bora gastar 30%, alavancar no cartão de crédito, pegar empréstimo, sair fazendo doideira. Eu não recomendo. Fazer dívida para crescer tem que ser feito com responsabilidade. Mas desses 20%, eu pegaria 50 dele e colocaria num fundo de reserva que tivesse me rendendo juros, eu pegaria esses outros 50% e reinvestiria na empresa. O que está precisando? De um maquinário novo? Está precisando de tecnologia? Está precisando de pessoas? Está precisando gerar condições melhores para os que trabalham ali. Então é uma estratégia e você não deixou de cumprir duas coisas importantes: reinvestir no negócio e aplicar no fundo de reserva da empresa, que ele serve para emergências e, obviamente, o fundo de reserva que esteja te trazendo juros. Isso é muito importante, né? E qual que é os próximos passos desse treinamento quando eu acabar aqui? O que que você deve fazer hoje, amanhã ou com seu time? A primeira coisa que você tem que fazer é organizar suas finanças. Lembra da primeira dica? Já tem o Excel? Ótimo. Vai para um software. Já tem o software? Refina. Leva para que ele tenha mais indicadores. Não tenho nada ainda? Começa lá pela planilha, não tem problema. Mas organize as suas finanças, né? Lembra disso sempre, muita clareza. Nessa planilha já tem que tirar tudo que é conta pessoal, todas as retiradas não justificáveis, todas as entradas não identificadas precisam ser identificadas e tudo que você sai da empresa tem que ser identificado também. Tudo que você usar, pagar conta, seja o que for, é no cartão, é no débito, é no crédito, é no boleto, no que for, é numa transferência, tem que estar documentado. Então, organiza as finanças. Segunda coisa, você vai fazer o planejamento com controle, né? Que é a previsibilidade, aquele fluxo. Lembra que eu falei? Seus clientes pagam você com recorrência, você sabe quanto já vai entrar nos próximos 3, 6, 9, 12 meses. Talvez você saiba que a sua empresa gera isso, mas você planilhou isso, está escrito isso. Você vende algum serviço de assinatura que é recorrente, que a pessoa assina um contrato com você e você sabe que ela vai estar ali com você nos próximos 12 meses, ou pelo menos intencionalmente, né? E por último, investir de maneira inteligente, igual eu falei. Eu gosto muito do que sobra, metade ir para o caixa de reserva da empresa e outra metade reinvestir na empresa, reinvestir no estoque, reinvestir em pessoas, reinvestir em infraestrutura, reinvestimento dentro do próprio negócio que está dando certo. Nunca dá errado, nunca é ruim, é sempre uma boa opção. E com certeza aí, fazendo isso, você vai reduzir os gastos desnecessários e vai estar com foco no crescimento estratégico, né? E gestão financeira, gente, não é só matemática. Ela é a base para decisões inteligentes, crescimento sustentável e tranquilidade no negócio. É muito importante você olhar para os números da sua empresa. E eu sei por que você não está olhando. Porque não é gostosinho, porque não é legal. A gente adora receber um Pix de um cliente, a gente adora receber um pagamento de um cliente, a gente adora fechar um novo contrato e ver aquele dinheiro cair na conta, mas
fazer gestão inteligente, tomar decisões pautadas em indicadores, é muito mais do que isso. E se você não está fazendo, é porque gera desconforto, é porque você não gosta e provavelmente você não domina. E enquanto você não quebrar essa trava, você será o gargalo do seu negócio. Por mais que tenha um gestor financeiro, você, dono, tem que fazer papel de dono. Tem que olhar para esses números todos os dias, tem que conversar com a equipe numérica todos os dias, precisa estar olhando para a gestão dos números com frequência. Tiago, não consigo todo dia, impossível, viajo muito. Tá bom, faz pelo Zoom, faz online, não consigo pelo Zoom. Marca no mínimo uma vez na semana. Se você não estiver fazendo isso aí, se você não controlar as finanças, o seu negócio provavelmente não vai crescer como poderia. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um like, curte, compartilha, escaneia o QR Code, entre para a nossa comunidade para um conteúdo exclusivo. Nos vemos no próximo episódio. Tamo junto.